Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é professor Adilson Júnior e esse é o terceiro de uma série de 4 vídeos, tá certo? Explicando a parte de equação do segundo grau para vocês. É importante que vocês assistam os outros antes de você assistir esse terceiro, tá? Porque nos outros você aprende a identificar uma equação de segundo grau, isso no primeiro vídeo. E no segundo vídeo você aprende, além da classificação, você também aprende a resolver as equações incompletas. E nesse terceiro vídeo a gente vai aprender a resolver as equações completas, tá certo? Então, vamos lá! Tudo bem? Então, a tão sonhada fórmula de Bhaskara. Eu acho que todo aluno do nono ano ele sonha em aprender a fórmula de Bhaskara, né? Ele fica nessa expectativa. Então, a gente vai hoje, né? O vídeo talvez fique um pouquinho longo, mas a gente vai agora, neste exato momento, na terceira parte do vídeo, a gente vai entender como resolver a fórmula de Bhaskara passo a passo. Galera, tem um passo a passo, tá? A fórmula de Bhaskara, me perdoem, a fórmula de Bhaskara, ela é resolvida em dois passos, tá certo? Vou apresentar aqui para vocês, né? Os dois passos. Aqui não está exatamente na ordem, o primeiro passo é esse daqui, olha. E lembra que eu falei logo no início, né, das primeiras aulas, eu falei assim para vocês, gente, é de extrema importância que você saiba identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. E tudo isso porque a fórmula que Bhaskara usou, tá? E cuidado porque existe o Bhaskara primeiro e o Bhaskara segundo, mas a fórmula que o Bhaskara usou, tá? Ele consiste primeiro em saber identificar quem são os coeficientes para depois substituir na fórmula. Onde o primeiro passo vai ser calcular esse bichinho aqui, que a gente chama ele de delta ou discriminante, tá? E o segundo passo vai ser esse daqui, olha, que seria encontrar o valor do x, né? Podendo ter até dois valores para o x, tá certo? Esse daqui é um dos passos, na verdade os dois passos são bem importantes, mas esse daí é o passo definitivo, tá? Porque em alguns momentos você não vai nem precisar, isso falando dos números reais, continuar a resolver a equação. Quer dizer, esse delta ele vai determinar a quantidade de soluções que a equação pode ter, porque ele é um chamado discriminante. Ele discrimina, ele divide em grupos, tá certo? As equações. Existem tipos de equação que tem uma solução, existem equações que têm duas soluções e existe equação que não tem solução real. Cuidado com isso que eu estou falando, ele não vai ter solução real, tá? Então eu coloquei aqui, ó, que ele determina a quantidade de soluções que a equação pode ter. Uma equação de segundo grau pode ter duas soluções no máximo, tá certo? Cuidado com essa palavrinha aí que eu acabei de colocar, tá bom? Lembrando, qualquer dúvida aí, vocês acessem meu Instagram, @dilsonjunior.prof, mandem um direct lá que eu estarei respondendo, tá bom? Então, vamos dar continuidade aí à nossa aula. Então, o primeiro passo para você resolver uma equação de segundo grau é você calcular o discriminante, tá certo? Ele vai determinar a quantidade de soluções da equação, isso é extremamente importante você lembrar, e ele também vai ser chamado de delta da equação, né? O delta ou discriminante, tá? Tá aí mais uma vez para a gente poder lembrar quem é ele, tá? E a gente vai dividir nesses três casos. Ó. Se o delta for maior que zero, quando você calcular o delta, você... Vamos lá. Determina quem é A, quem é B, quem é C. Substitui aí, nesse delta aqui de cima, ó, que vocês estão vendo, tá certo? Quando você substituir lá o B, o A e o C, tá? E aí que você fizer o cálculo do delta, se o delta der maior que zero, você vai ter duas raízes diferentes, ou seja, duas respostas, duas soluções, dois valores para x que eles são diferentes, tá? Se o delta for igual a zero, isso daqui complica pra caramba. Esse negocinho que tá aqui na tela para vocês, quase que não sai aqui, ó. Esse delta igual a zero, duas raízes iguais. Não é melhor dizer que só tem uma raiz, não? Vou deixar a dúvida aí na cabeça de vocês, tá certo? Gostaria que vocês pesquisassem, mas eu vou deixar desse jeito que está aí. Duas raízes iguais, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Se o delta for menor que zero, então se o delta for negativo, você não vai ter nenhuma raiz real. Cuidado, não é que a equação do segundo grau, se o delta der menor que zero, não é que não vai ter resposta. Ele só não vai ter uma resposta que seja um número real, tá bom? Existe um outro conjunto que a gente estuda bem depois,
que não é o conjunto dos números reais, a gente chama de conjunto dos números complexos, tá? Mas isso aí é conversa para outra hora, a gente não precisa se preocupar com isso, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui, certo? Então aí nós temos a equação de segundo grau e vamos aos exemplos, tá? Vamos primeiro só calcular o delta. Então no caso aqui você tem x ao quadrado menos 5x mais 6. Quem é o A? 1. Quem é o B? Menos 5. Quem é o C? Igual a 6. Não acompanhou? Então volta lá no primeiro vídeo e aí você vai saber como identificar o A, o B e o C, tá certo? Então agora a gente vai para o delta, né, que é b ao quadrado menos 4ac. No sangue, repita comigo, b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac. Gravou? Não? Repete de novo. B ao quadrado menos 4ac. Esse é o valor para o delta, tá bom? Então a gente vai aí, ó. O B é menos 5, substitui, não esquece do parêntese, porque se você esquecer do parêntese, você vai errar. Vê o que eu estou dizendo, não esquece do parêntese. Esquecer do parêntese, erra, tá? Então aí a gente vai ter, ó, menos 5 ao quadrado dá 25. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 6 dá 24 e o menos da fórmula repete, tá? Então aí o delta ele vai ser igual a 1, tá certo? O delta deu o quê? Positivo, né? Se o delta deu positivo, isso significa que vai ter o quê? Duas raízes reais e principalmente distintas. Eu não coloquei aí, ó, nessa parte aqui de cima, ó. Mas aí o que é que você vai fazer? Você vai colocar aí duas raízes reais e distintas, tá bom? O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou deixar aqui o exemplo, tá? E aí, você tenta calcular o valor de delta e preste atenção em qual desses três casos, né, ele vai se enquadrar, tá certo? Já já a gente volta. Foi! 1.000 milhão de anos depois. Voltando aqui, pessoal, olha só. Aqui, né? Bem simples a gente resolver, ó. B ao quadrado menos 4ac, tenho certeza que isso daí você lembrou, você repetiu isso comigo 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes, você repete até você conseguir colocar isso na sua mente, tá certo? Olha só, você tem o menos 7 ao quadrado, ou seja, o B vai ser igual a menos 7, o A vai ser igual a 10 e o C vai ser igual a 2. Então, menos 7 ao quadrado dá 49, não é? E 4 vezes 10, 40, vezes 2, 80. Então, você vai ter 49 menos 80, isso daí claramente dá menos 31. É um número negativo e significa o quê? Que não vai ter nenhuma raiz real, tá bom? Espero que você tenha acertado, tá? Se não acertou, olha, tá aqui do lado, tá? Para vocês, tá aqui do lado o meu Instagram. Acessa lá, manda direto, professor, não entendi. Eu explico bem direitinho para você, tá certo? Nesse período, toda ajuda é importante, tá bom? Vamos seguir o slide então. Então a gente vai ter aí outro exemplo que eu quero que você resolva, tá? Ó, você dá pausa aí no vídeo, ó. Determine quais os valores de k para que a equação 2x ao quadrado mais 4x mais 5k igual a zero tenha, letra A, duas raízes iguais e letra B, duas raízes distintas, tá certo? Então, vou dar mais um tempinho aí para você, mais uma vez, e já já a gente se vê, beleza? Oi? Voltando. Bem, a gente vai ter aí nesse exercício, tá? Os valores, né, de A, 2, B, 4 e o C vai ser o 5K. Eu acho que esse daí você tem que tomar bastante cuidado desse tipo de exercício. Tá? É claro que o A, ele acompanha o x ao quadrado. Tem que ficar claro na sua mente que o B, ele é quem acompanha o x. E o C, ele não tem x. E entenda o seguinte, nessa equação, a incógnita é o x e não o k. Putz, ficou difícil, né? Vamos lá, na equação a incógnita é x. O k é um número qualquer, que eu quero saber qual é o valor dele para que ela tenha duas raízes iguais ou duas raízes distintas. Tudo bem? Então, o que é que acontece? Como o x é a incógnita, você tem que prestar atenção que o a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x e o resto, que não tem o x, ele vai ser o c. Então, o c vai ser igual a 5k, tá bom? Então, nossa solução vai ficar assim, ó. O B ficou 4, o A ficou 2 e o C ficou igual a 5K. Vamos dar continuidade aí. Então, nosso delta fica igual a 16. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5K, 40K. Esse é o nosso valor de delta. E na letra A, ele quer que o delta seja igual a zero.
Porque ele quer que o delta seja igual a zero. É simples, porque ele quer duas raízes iguais. Se ele quer duas raízes iguais, o delta é igual a zero. Então a gente vai ter que o delta, que a gente calculou e ele está aqui em cima, ó, 16 menos 40k. Como o delta está aqui em cima, 16 menos 40k, é só a gente pegar o delta aqui, ó, e igualar a zero, tá bom? Então a gente vai fazer isso daí igualando a zero, passa o menos 40 para o outro lado, e a gente vai ter que o K ele vai ser igual a 40, perdão, 16 sobre 40. Simplificando a expressão, você ainda tem que o K é igual a 2 sobre 5. Então, para que essa equação aí tenha duas raízes iguais, o K tem que ser 2 sobre 5, tá bom? E é claro que a letra B, a única diferença aí é que você vai colocar, ao invés do sinal do igual, um sinal de menor que ou maior que. No caso da letra B, tem que ser maior que. Tá certo? Preste atenção no que eu disse e dá uma olhada. Opa, quase que eu erro ali naquela parte do delta igual a zero, tá bom? Quando você der uma olhada naquela parte aí, você vai prestar atenção no que eu estou dizendo. Tá certo? Vamos passar aqui de slide. Ih, rapaz, já dei a solução aqui, ó. Mas vamos lá. Como é que eu resolvo essa depois de aprender a ter calculado delta, né? Então, ó, vamos lá. Depois de você aprender a calcular o delta, para você calcular isto daqui, tá? A gente vai primeiro calcular o delta. Tarará, você aprendeu direitinho. E aí, delta igual a 1, certo? Identifica quem é A, quem é B, quem é C, substitui na fórmula do delta. Agora, a outra fórmula que a gente vai estar utilizando para poder terminar de resolver a equação seria essa, ó, menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Repete, menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Essa é a formulazinha que a gente vai utilizar para terminar. Então, esse delta ele foi só um primeiro passo para resolver a equação completa, tá? E esse x aqui é que vai ser a solução da equação. Só substituir, ó, menos b, tá? O b é igual a menos 5, então vai ficar menos da fórmula, menos 5, que é o valor do b, mais ou menos da fórmula, raiz de delta, delta é igual a 1, a gente viu aqui, ó, sobre duas vezes o valor de A, que o valor de A é 1, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar mais 5, mais ou menos, raiz de 1 é 1, tá? 2 vezes 1 vai ficar 2, e aí a gente vai ter dois valores para x, ó. O primeiro vai ser 5 mais 1 sobre 2, ó. Perceba que eu separei esses dois sinais, ó. O x1 fica com sinal de mais, o x2 com sinal de menos, ou vice-versa, não vai fazer diferença aí para você, tá bom? Então, 5 mais 1 sobre 2, 3, 5 menos 1 sobre 2, 2, tá certo? Então, é assim que a gente resolve. Aprendemos a fórmula de Bhaskara. Nesse primeiro passo, quase que sai. Nesse primeiro passo aqui, a gente vai ter o cálculo de delta. No outro lá, ó, aqui, ó, quase que não sai. No outro lado, do outro lado, a gente vai ter o cálculo a fórmula de Bhaskara mesmo, né, propriamente dita. A fórmula de Bhaskara é aquela, tá? Esse que está aqui, ele vai ser o valor do delta, tá? Primeiro cálculo delta, depois fórmula de Bhaskara. Primeiro cálculo delta, depois a fórmula de Bhaskara. O delta ele vai servir para quê? O delta ele vai servir para identificar se você vai ter uma, duas ou nenhuma raiz, tá certo? Real, tá? Falando de números reais. E ali a gente vai ter então a fórmula de Bhaskara propriamente dita. Detalhe, quando chegar nesse ponto aqui, ó, que seria esse que eu estou apontando aqui, ó, ele vai ser dividido, tá? O mais e o menos. Então você vai ter uma raiz para o mais e uma raiz para o menos, tá certo? Aí vocês têm 3 desafios para vocês brincarem sozinho antes de vocês partirem para a lista, tá certo? Bem, a aula de agora foi essa. Eu quero que vocês entendam que haverá lista de exercícios junto com esse arquivo do vídeo, tá certo? Você vai estar recebendo aí nessa primeira semana 3 vídeos, tá certo? O primeiro vídeo, identificando as equações e classificando. O segundo vídeo, aprende a calcular o delta, tá certo? Perdão, você aprende a resolver as equações incompletas, me desculpem, tá? E o terceiro vídeo aprende a você calcular o delta, que é o discriminante, e resolver a equação de segundo grau completa com a fórmula de Bhaskara, certo? Qualquer dúvida, tá aqui o meu Instagram, adilsonjunior.prof. Você pode mandar o direct lá e aí eu irei responder com o maior carinho do mundo. Nesse período, qualquer ajuda é suficiente, tá certo? Qualquer ajuda aí é bem-vinda, tá bom? Um grande abraço, um beijo muito grande no coração de cada um de vocês
E não esqueça, ainda tem um quarto vídeo resolvendo problemas. Até a próxima. Fui!